Olá, você que nos acompanha aqui na 90.5. Chegou quinta-feira, 4 da tarde, você já sabe, é hora de colocar a política em dia. E hoje nós vamos falar com o ex-prefeito de Colatina e pré-candidato ao Senado pelo republicano, Sérgio Meneghelli, que vai falar um pouquinho aí sobre as articulações políticas, a eleição de outubro, suas andanças aí pelo país, dando palestras. Boa tarde, Sérgio Meneghelli. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao programa de Olho no Poder com Fábio Tostes. Olha, boa tarde, Fabiana, a toda a sua equipe. Eu que agradeço a sua oportunidade. Na verdade, é a primeira entrevista que eu estou dando para o Estado como pré-candidato. Só anunciei minha pré-candidatura, mas você está sendo a primeira entrevista que eu estou dando neste momento. E, como sempre, eu me coloco à sua disposição, porque eu me colocando à disposição da imprensa, eu estou sendo bem transparente com a população. Obrigada, fica bem à vontade. Serginho, eu já gostaria de perguntar sobre a sua pré-candidatura. No final do ano passado, o presidente nacional do Republicano esteve aqui no estado, né, lançando a pré-candidatura ao governo do Eric Musso, e ele disse que tinha dois nomes ali para disputar o Senado, o seu e o do deputado federal Amaro Neto. O que aconteceu desse momento, de dezembro até hoje, que ficou consolidada a sua pré-candidatura? O Amaro não é mais candidato, né? Olha, na verdade, até hoje nós temos do que dois nomes. No caso de morte, ou Bolsonaro qualquer, nós teríamos mais nome. Hoje o partido tem os cargos. Então, ele disse, né, que o Amaro é federal e o Amaro até então, não sei se tinha manifestado ou não, mas eu acho que, enfim, nós temos dois nomes hoje que poderão ser candidatos. E, no caso, depois a gente conversando democraticamente, inclusive quem me apresentou ao presidente nacional do partido em Brasília, o Marcos Pereira, foi o próprio candidato nosso a governador Eric Musso, o presidente aqui do estadual Roberto Carneiro, e o Amaro Neto, que estava junto também, e disse para o Marco Pereira, olha, nós conversamos, eu vou sair como deputado federal e eu quero apresentar aqui o Serginho Meneghelli, que é o nosso candidato o pré-candidato ao Senado. Lá no estúdio que eu gravei depois, esse vídeo foi exposto, se não me engano, ultrapassou 400 visualizações com o Marco Pereira, e logo em seguida eu fui à vice-presidência da República, onde eu gravei também um vídeo com o atual vice-presidente Mourão, que vai disputar o pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Sul pelo Republicanos. Você já falou comigo em entrevistas anteriores que se não fosse para disputar o Senado, você não disputaria nada. Continua com essa mesma posição? Não, eu vou participar dessas eleições porque eu acredito que eu vou ser só mesmo. Eu não seria candidato. Só Deus ou a minha morte, uma série, mas quanto a isso eu não vejo obstáculo nenhum e eu vou participar como candidato a senador. Uhum. Eu pergunto porque já foi cogitada a possibilidade, lá no começo, de você disputar a Assembleia, numa possibilidade de você disputar o cargo de deputado estadual. Você alguma vez chegou a considerar essa possibilidade ou sempre foi a sua ideia de disputar o Senado? Não, eles falavam, quando eu decidi não disputar a eleição, eles estavam falando que eu ia ser candidato a deputado estadual. Eu falei, até posso, só não quero ser candidato a deputado federal. Isso eu sempre disse que eu não seria. Inclusive, eu falei isso, a primeira pessoa que eu falei isso foi com o deputado estadual Renzo e com o deputado federal Amaro Neto. O Renzo, que é meu vizinho aqui em Colatina, e o Amaro, que é meu colega de partido, é o nosso candidato no partido, quer dizer, entre outros. Então, eu nunca tive intenção de disputar federal, mas assim que começou o processo eleitoral, que eu deixei a prefeitura, eu analisei bem e falei, eu posso ser candidato a senador, porque eu mato 3 coelhos com uma paulada só, porque eu recebo inúmeras mensagens, tanto aqui do
Estado, ajuda a nossa cidade, ajuda, vai para Brasília para ajudar o Brasil. Então, eu, como candidato a senador, é claro que eu vou poder continuar ajudando a nossa Colatina, o Espírito Santo e o Brasil, porque eu vou fazer a diferença lá no Senado. Eu não vou ser um senador só para ficar falando que consegui verba para isso. Isso é natural, o dinheiro tem lá. Eu não gosto de político que fica fazendo propaganda em cima de verba que transfere para não. Isso é obrigação. O senador ou o deputado não consegue. Naturalmente, esse dinheiro chega. Eu vi isso na época da pandemia. Então, eu acho que a gente está precisando de um senador, sabe, que vai para lá para combater, vai fazer o projeto de lei, combater, atuar o jeito que funciona o Senado, que eu acho que o Senado precisa se aproximar mais do povo, tanto é que eles chamam da Câmara Alta, sabe? Então, é isso que eu estou querendo, ser um senador, um autêntico representante da população capixaba. E outra coisa também é que o norte do estado do Espírito Santo vai para 50 anos sem praticamente ter um senador. O último que foi Moacir Dalla, eleito em 78. Depois, em 82, foi eleito o Camata. O Camata, está certo, nasceu em Marilândia, mas o Camata passou sua juventude, foi criado em Vitória. Se você olhar, os últimos senadores do estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, Magno Malta, Rose de Freitas, Camata, todos, até os que substituíram como Moto, como Luzia Toledo, todos da capital para baixo. O norte do Espírito, assim, tem um Senado Federal. Meneghelli, está me ouvindo? Está te ouvindo? Muito bem. E já está colocado aí quem que devem ser os seus suplentes? Não, isso é uma coisa que nós vamos decidir, estamos conversando, eu sou partidário, assim, eu nunca fui tão unido num partido igual eu estou agora. Então, nós temos essa conversa, eu, o Érico, o Roberto, eu acho que isso vai ser em termos para fortalecer a chapa não só do Senado, mas também a candidatura nossa de Érico Múcio, que eu acredito que Érico tem condições de ocupar o Palácio. Eu acho que o Érico vai ser o principal candidato de oposição ao Palácio, e as últimas pesquisas que eu vi, e praticamente a eleição está indefinida, sabe? Então, eu acho que essa fidelidade que nós estamos tendo, nós vamos trabalhar tudo junto, a harmonia nossa no Republicanos está incomodando até os adversários, com conversas, tentando colocar notícias falsas na imprensa, essas coisas, mas a gente está vacinado contra isso. Graças a Deus, a gente vai continuar o nosso projeto. Republicano é uma família forte, você pode ver isso logo mais aí em Goiabeiras, em Vitória, que vai ter um encontro 10 hoje de lideranças do partido do estado todo. Então, realmente, isso vai fazer com que o suplente, o senador, ele venha fortalecer também a chapa de deputado estadual, federal e ao governo do estado. Pelo que eu entendendo, então você tem a garantia do partido, tanto local como nacional, para disputar o Senado, é isso? Não é eu que tenho a garantia, a população capixaba. O presidente do partido já declarou isso, o presidente nacional, o Marcos Pereira, em vídeo, já declarou isso, o vice-presidente da República, estou aqui como pré-candidato do Espírito Santo. Então, hoje, não existe motivos nenhum para eu não ser, mesmo porque as pesquisas me colocam quase com empate técnico a quem já passou mais de 20 anos em Brasília, a quem já está mais tempo na política nacional do que eu. Até então, eu sou um simples prefeito eu fui um prefeito de uma cidade do interior, então os outros candidatos não. Então, eu vejo os meus prováveis concorrentes, são pessoas que já têm experiência, já passaram, quer dizer, não tem nem o que prometer mais, porque se não fizeram é porque não quiseram, porque oportunidade já tiveram.
Uhum. Eu pergunto porque recentemente nós até noticiamos isso. O presidente nacional do Republicanos, o Marcos Pereira, ele respondendo a perguntas de internautas no Instagram, ele disse que havia sim aqui no estado a pré-candidatura ao governo do Eric Musso, a sua pré-candidatura ao Senado, mas ele usou essas palavras. Esse é o nosso, abre aspas, esse é o nosso projeto por hora. As coisas podem mudar. Sabe como é que é, né? Na sua avaliação, alguma coisa pode mudar? Eu acredito que não, sinceramente, de coração. Primeiro, que no meu partido não tem palhaço, não tem homem falso, não tem hipócrita. Se eu resolvi, eu recebi convite de todos os partidos. Deus sabe o assédio que eu tive agora esse ano, tanto do partidos ligados ao governo, partidos ligados à esquerda, todos querendo me oferecendo, inclusive a vaga. Teve senadores que, através de vídeo, me convidou, assim, presidente, vem a Brasília que eu abono a sua ficha e garanto a sua candidatura. Mas eu sempre confiei, porque Eric é uma pessoa seríssima, Eric é seríssimo, o Roberto é uma pessoa séria, eles não fariam isso com a população. Eu acho que a população capixaba. Então, isso, para mim, não passa pela cabeça do republicano. O que é isso? É a velha política. É aqueles que gostariam que eu não fosse candidato a senador para disputar, porque estão com medo, porque sabem que eu tenho condições de ganhar as eleições. Então, eles ficam fazendo isso para ver se eu brigo no partido. Mas isso só fortalece cada vez mais. Então, eu sou o candidato do Partido Republicano. Eu só não serei se o republicano acabar. Porque se eu não for candidato a senador, eu acredito que não vai ter chapa nenhuma. A população não aceita esse tipo de coisa mais. Queimar as pessoas, querer enfiar para poder beneficiar. O que você quis me dizer aí é o que os adversários estão dizendo. O Eric vai se compor com tal candidato, o Magno Malta, como se o Magno Malta já teve a oportunidade de voltar ao Senado, o povo que não quis que ele voltasse. Então, como se fosse isso, porque o Magno é uma pessoa muito ligada, digamos assim, literalmente, é uma pessoa da cozinha do Bolsonaro. Então, eles acham que o Magno Malta, sendo candidato, e eu sendo candidato, tem que ter um só. Aí, fazendo essa proposta. Mas Érica é uma pessoa muito séria. Érica é jovem. É um jovem que está com uma política diferente. E eu, sinceramente, eu aposto tudo que eu tenho contra um real que eles não fariam, porque meu partido não tem canalha. Meu partido tem pessoas de bem e eu estou lá por causa disso. Então, isso está fora de cogitação, estou te respondendo isso, mas isso é falácia, é armação de adversários fracos, e a gente sabe de onde parte. Isso não parte só de um candidato, não. Isso parte de dois candidatos aí que estão querendo disputar o Senado, mas não tem coragem, porque acham que eu estando no processo, essa pessoa ou essas pessoas não terão condições de se eleger. Então, eu acho que é um assunto assim que isso não me preocupa, entendeu? Estou com o pé na estrada, estou andando. Semana passada eu fui lá em Vila Valério, eu sou colatinense de coração. Eu fui registrado, vim Colatina como neném, mas eu nasci lá no Valério, na minha carteira está natural de São Gabriel da Palha. Eu fui lá, fui recentemente a São Roque, a Marilândia, e depois eu vou começar o Sul, onde Cachoeiro do Itapemirim, a população está me convidando para eu ser senador, para eu ir lá, para eu andar lá. Vou botar a bicicletinha na bagagem do carro, dar carona, e vou andar lá na beira-rio de bicicleta. E, sabe, a minha campanha está pronta. Agora, como tem uma harmonia tão grande no republicano hoje, como nós já sabemos o que nós queremos, nós já sabemos quem é o candidato, o pré-candidato a governador, pré-candidato a deputado federal, o pré-candidato a estadual. Então, eles estão querendo, vamos fazer isso que o Serginho vai querer brigar, ou isso. Mas sabe o que é o inimigo querer tirar a tranquilidade de uma família de bem? É isso que está acontecendo e nós não vamos essa picuinha, não. Eles estão perdendo tempo, querem ganhar de mim, eu acho que eles têm que tentar correr atrás de voto, conquistar o capixaba, porque fofoca, esse tipo da velha política, não entra na minha cabeça, não. Quando o senhor diz eles querem que a gente brigue,
Eles querem disputar, mas tem medo que eu dispute, eles estão fazendo a velha política. O senhor está se referindo a quem? Ah, mas para quem sabe ler, um pinga é uma letra. Eu não vou ser leviano como eles, citarem nomes. Mas a gente sabe, entendeu? Eu sou macaco velho em política, eu sempre enfrentei isso. É igual para prefeito, 2012, eu fui queimado. Em 2016, tentaram até na última hora. Eu registrei minha candidatura faltando 2 minutos para as 18 horas. Então, sempre é mais difícil eu ser candidato do que eu ganhar as eleições. E tem candidatos aí, tem partidos políticos que têm interesse em outros candidatos que fica inventando essa fofoquinha. Mas se eles sentirem a harmonia que nós estamos no republicano, a seriedade que é um Eric, você acha que o Eric ia queimar uma candidatura dele ao governo me queimando? Isso é burrice, isso não passa na nossa cabeça. E não passa na cabeça de político de bem, porque isso não é democracia. Querer fazer uma chapinha já para dar nome, tirar um candidato para favorecer o outro. Nós estamos numa democracia, gente, nós estamos numa democracia moderna. É claro que nós estamos caminhando para a verdadeira democracia. E se isso acontecesse, isso é antidemocrático. Aniquilar um candidato para beneficiar outro, isso é canalice, isso é covardia. E isso não faz parte da família republicana. Uhum. Eu gostaria só de trazer uma situação aqui, que isso eu já conversei até com interlocutores do Republicanos. Existe uma possibilidade de alguns estados, por exemplo, São Paulo é uma possibilidade do PL, do partido PL, o partido do presidente, estar junto com os republicanos para fortalecer o palanque, e aí seria com o objetivo de fortalecer o palanque para o presidente Bolsonaro. Em alguns lugares, em alguns estados, há essa possibilidade, e aqui no Espírito Santo já teve alguma discussão parecida com isso ou não? Olha, que eu tenha participado, não. Fico sabendo através da imprensa, através do que agora, eu não vou dizer o nome de um jornalista aí de um órgão importante do Estado, me questionou isso agora. Mas isso, sabe o que é? Aquelas pessoas que querem implantar. Se existe, por exemplo, para fortalecer um palanque para fortalecer o candidato a presidente, não precisa ter um candidato só a senador, 2 vai fortalecer muito mais. Se a desculpa fosse essa, não é melhor 2 candidatos fortes ao Senado com o mesmo, apoiando um mesmo candidato a presidente do que um sozinho? Eu acho que 2 é melhor. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente podia até deixar esse assunto lá para os adversários ficarem lá se medindo, porque eles acham que isso pode acontecer. Mas é como, né, de ilusão também se vive, principalmente os políticos fracos que querem vencer sempre pisando em cima das pessoas, aniquilando as pessoas. Vieram até, você não tem dinheiro, uma campanha de Senado. Eu não quero comprar mandato. Eu falei isso quando eu era prefeito e provei, fiz uma campanha enquanto candidatos gastaram 1 milhão aqui na cidade. Gastei 26 mil. E eu vou ser candidato a senador, não vou gastar mais do que 100 mil, porque eu preciso de jornal, de papel e andar o estado. São 78 municípios. Então, eu vou gastar o básico. Porque veio candidatos ao governo do estado, ô Serginho, precisa de muito dinheiro, Magno Malta vai ter o apoio de empresários, Luciano Hang, vai ter não sei o que, a Rose, o suplente dela é milionário. Falei, gente, se dinheiro ganhasse as eleições, só teria ricos lá no Congresso. E tem tanta gente do povo, com todo o respeito à memória que eu tenho de Camilo Collor, que foi um grande capixaba que merece todas as nossas homenagens, mas ele mesmo, que era o dono do Grupo Itapemirim, era um senador favorito. Ninguém tinha mais dinheiro do que ele naquela época. Ele não ganhou as eleições. Eu achei até injusto na época ele não ter ganho. Ele teve mais votos, mas a legenda não permitiu. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que a política moderna, o candidato, ele tem que pensar nas suas propostas, ele tem que pensar em estar unido com o partido para o engrandecimento, porque política é a arte de servir.
Se a gente ficar brigando, porque tem que botar fulano, porque o Magno Malta é mais próximo do Jair Bolsonaro, que o Bolsonaro peça voto para ele, como tem certeza que pode pedir para mim também. Se o Lula quiser pedir, se o Ismael, ou até quem eu não sei quem vai ser candidato, eu sou democrático, eu aceito o voto de todos os brasileiros, sem escolher lado político, porque eu vou ser um senador de todos os brasileiros representando o Espírito Santo. Uhum. Meneghel, hoje o seu partido faz um encontro, né? Está esperado aí todas as lideranças, o senhor participa. O que vai ser tratado nesse encontro do Republicanos hoje? Olha, esse encontro é justamente para tirar essas dúvidas, para mostrar a nossa união, a força. Teve esse encontro aqui, eles até agradeço o partido, eles me homenagearam. O primeiro encontro foi aqui no Age Hotel, foi em Colatina, no Age Hotel, como tem esse agora hoje em Vitória, e também marcado para Cachoeiro do Itapemirim, para São Mateus, Linhares. Nossa caravana já mostrando ao povo capixaba o porquê nós somos pré-candidatos, tanto ao governo que nós temos, ao Senado e ao Congresso Nacional. Então, esse encontro é só para fortalecer mais a candidatura do Eric, a minha candidatura, quer dizer, a candidatura da família republicana. O Republicanos ele tem falado tanto nas inserções partidárias quanto na divulgação mesmo desse evento de hoje, que é o verdadeiro partido conservador do país. O senhor se considera conservador? O que eu digo é preciso ver o que as pessoas entendem, o que é conservador. Porque dá a impressão que conservador é quando falar eu sou um conservador, aquela pessoa que está nos costumes lá do século XVIII, do século XIX. Não, não é isso. Eu sou um conservador liberal, ou seja, vamos botar na prática, vamos supor em termos de os bons costumes, as tradições, entendeu? Mas porém com cabeça mais aberta, ser liberal. O mundo de hoje não pode ser parado, entendeu? Ser aquele conservador igual aquela pessoa radical. Você vê que tem pessoas partidárias, tanto da esquerda como da direita, que parece aqueles burros com uma viseira. Só vê o que o candidato dele é e o resto esquece. Então, eu sou um conservador moderno, um conservador aberto, entendeu? Que tem empatia, que entende que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, que o conservador que eu quero, que eu sou, é aquele conservar os bons costumes, aqueles costumes que realmente engrandecem uma família, engrandecem uma educação, engrandecem um país, uma sociedade. Esse conservador eu sou, mas sou um conservador liberal, não sou um conservador radical. Em qual espectro político o senhor se posiciona? Ou o senhor não gostaria de se enquadrar? O senhor acha que o senhor está mais à esquerda, para o centro, para a direita? Como o senhor se vê e se posiciona? Olha, eu me posiciono como um verdadeiro político, como político tem que ser. Porque, por exemplo, tem coisas da esquerda, por exemplo, digamos, um governo da esquerda pode apresentar um projeto que eu não concordo, como pode um que eu concordo. A mesma coisa é da direita. Então, eu acho que nós temos que ter jogo de cintura. Temos que ter jogo de cintura na política. A política é feita, principalmente o parlamento, é feito com diálogo. Então, hoje eu me coloco como uma pessoa, você diz assim, politicamente, como um democrata realmente que tem como filosofia de vida que política é a arte de servir, sem olhar a quem, em si, todas as pessoas. Então, por exemplo, se eu falar que eu sou conservador, que eu sou isso, eu estou de direita, eu estou defendendo só um segmento da sociedade, ou de esquerda, seria a mesma coisa. Entendeu? Então, as pessoas têm que parar. E hoje, essa guerrinha de esquerda e de direita, eu acho que virou mais uma briga passional. Não é porque paixão a gente se tem pela esposa, pelos filhos, pelo time de futebol. Política, nós temos que ter a razão. A razão tem que prevalecer o coração na política, porque se o coração, a paixão partidária dominar, você pode acabar sendo injusto. Porque, por exemplo, eu vejo aí hoje
a guerra. Se você fala alguma coisa que agradou um pouco à direita, seu fascista, seu ditador, seu genocida, seu gado, não sei o quê. Se agradou um pouquinho à esquerda, comunista, melancia, e F não sei o quê, e começa por aí. Eu não entro nessa guerrinha, porque essa guerrinha atrapalha todos os dois lados. Nós temos que ter uma democracia como nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, agora precisou para aprovar uma ajuda, não me lembro qual foi o projeto, ele precisou de apoio da direita. Ele é democrata, e lá tem o conservador. Ele precisou do apoio no Congresso de 3 senadores de oposição. E isso pode acontecer. O que não pode acontecer é você votar num candidato de esquerda, igual fizeram com o Cantarato, que ele era da Rede, e a Rede a gente sabe que é uma desistência do PT, ele é mais esquerda do que o PT. E, quer dizer, eu, por exemplo, eu não tenho a ilusão que alguém vai votar no candidato do PT achando que esse candidato do PT vai apoiar o Bolsonaro se ele se reeleger, sabe? Então, é por aí que eu acho que a gente tem que ter um jogo de cintura, e na hora de se preocupar mais com direita, com esquerda, conservadorismo, com liberalismo, se preocupar com os problemas que o povo enfrenta. Porque, às vezes, esse negócio de esquerda e direita só satisfaz uma cúpula. Agora, a camada mais humilde não sabe nem o que é essa tendência política. Eles não sabem nem o que é esquerda, não é direita. Estou dizendo a camada mais humilde não é pobre, não. Aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de se politizar. Porque eu conheço pessoas aí que estão desempregadas com auxílio emergencial, que têm uma conscientização política invejável a muitos que têm mandato hoje. Ok. Bom, você que nos acompanha aqui na 90.5, nós estamos falando com o ex-prefeito Sérgio Meneghelli, pré-candidato a senador pelo Republicanos. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que é rapidinho. Estamos de volta aqui no De Olho no Poder com Fábio Tocha, seu programa para colocar a política em dia. Hoje nós estamos falando com o ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, que é pré-candidato ao Senado pelo Partido Republicanos. Ele já falou aí um pouquinho da sua inegociável pré-candidatura, de como que ele vai levar essa candidatura à frente. E eu queria retomar perguntando, Meneghelli, quais serão as suas principais bandeiras aí na sua campanha para o Senado? Você quer alguma área ou você quer assim generalizando? Separa umas duas para mim, umas duas principais que é o que você vai focar mais. Olha, primeiro eu quero, aqui quando eu cheguei à prefeitura de Colatina, graças à minha atuação ao legislativo. E eu sou um prefeito, eu fui um vereador, sabe, de buscar, de sentar com a comunidade, formar, fazer projetos de lei. Aqui na cidade, eu tive mais, não estou falando nome de ruas, não, né? Nome de rua, nome de cidadão, não, porque isso é cidadão em decreto e tem vereador que só apresenta projeto que é nome de rua. Projetos mesmo, em benefício da população, sem medo de errar. Eu tive, foram 16 anos que eu fui vereador e eu apresentei mais de 100 projetos, inclusive projetos que nem estavam na Constituição, leis que nem estavam em Constituição, depois que passaram a ser lei federal. E é isso que eu quero ir para o Congresso. Eu quero defender recursos para o Espírito Santo. Isso, inclusive, já tem deputados, senadores que fazem, mas eu quero também aproximar o Senado da sociedade brasileira, principalmente lutar com aquela separação, porque se representa o povo, tem que estar mais próximo do povo. E quero também ajudar o governo a governar. Claro, se estiver indo bem, se for para o bem da população, eu quero ajudar o governo federal a fazer. Eu não quero ser oposição e muito menos um pau-mandado. Eu quero ter autonomia de ser um verdadeiro legislador num parlamento como o Brasil merece. O senhor se considera assim partidário? Que eu vi que o senhor falou sobre a família republicana. Mas o senhor também já falou comigo que o senhor defendia, até pouco tempo atrás, pelo menos, a questão das candidaturas avulsas.
O senhor continua nessa tese ou hoje o senhor se considera mais partidário? Olha, eu até então realmente eu tive dificuldades, porque partidos que não queriam lançar candidatura, a gente via, por exemplo, você ser candidato e usar o fundo só o candidato e o não, essas coisas. Então, eu não acredito, sabe? Eu, sinceramente, eu acho que poderia ter quem quisesse, podia ser democrático. Se você quisesse ser candidato por um partido, você ser, mas poder também ser inserido na nossa Constituição a candidatura avulsa. Porque, às vezes, muitas pessoas boas não conseguem ser candidatos porque tem partidos que não apresentam o melhor, apresenta aquele que é mais interessante. Deus aí pensando em eleger deputados federais, estão mais de olho em aumentar o fundo partidário do que aumentar a qualidade do Congresso Nacional. Mas hoje o republicano ele faz com que a gente seja partidário, pelo menos aqui no Espírito Santo, essa democracia. Você vê que o Amaro Neto, que é um excelente deputado, ele está no partido há mais tempo do que eu, democraticamente. Não, Serginho, você vai ser o candidato a senador e vai ter meu apoio. Então, eu acho que nós estamos unidos, nós não tivemos dificuldade de formar chapa. Então, quando a família é unida, você se apaixona e você passa a defendê-la e querer ser mais dependente dela. O senhor se encontrou, então, no Republicanos? Eu me encontrei, sinceramente, com o Eric, com o Pasolini, com as pessoas do partido, com o Amaro, com os nossos candidatos. Eu não quero citar nenhum ou outro lá para não. Né, eu falei o Amaro, porque o Amaro já está há mais tempo, é uma das grandes estrelas do nosso partido, mas estadual nós temos chapas completas, como tem também os partidos que estão aliados, né? Nós somos 3 partidos, né, aliados para disputar essa eleição. Então, eu acho que essa harmonia, essa fidelidade, que quando aquela pergunta você fez, você acha que eles poderão você não ser em prol de uma candidatura? Olha, eu vou ser sincero, pelo que eu conheço o Eric, pela dignidade do Eric Múcio que eu conheço, do Pasolini, que inclusive eu estive do lado dele, eles não aceitariam. Eu acho que eles até abririam mão de uma candidatura, mas não aceitaria. E a oposição é tão burra que está falando que quer ter um palanque forte para o presidente, mas a oposição que eu digo assim, a minha não é a oposição ao presidente, nem nenhum candidato a presidente da República. Quem é a oposição à minha candidatura, que tem interesse nessa vaga, eles são tão burros que eles não estão olhando que um partido que tiver um candidato a governo e tiver 2 candidatos fortes que estão na frente na pesquisa, isso fortalece mais o candidato a presidente da República, se for olhar por esse ângulo. Entendi. O senhor falou que um dos motivos também para querer ser senador, se eu quero ajudar o governo do estado a governar. Hoje, como é o seu relacionamento com o governador Casagrande? Olha, é um relacionamento que ele deixou a desejar, né? Eu tive apoio, por exemplo, em 2 anos do governo dele, ele só me deu, eu acho que 30 caixas de tomate, mas isso não foi. Eu tentei coisas que ele me prometeu, não deu porque tinha políticos aqui locais, e ele precisava ficar naquele jogo, mas eu não tenho nada contra o Casagrande pessoal. Acho que ele fez um governo até razoável, mas eu também sou a favor de mudar. É como o outro lá diz, gente, se o Casagrande for eleito, o Espírito Santo vai ficar governado 24 anos por 2 nomes, como se só existisse 2 pessoas que têm condições de governar o estado do Espírito Santo. Então, eu acho que isso é querer permanecer, se agarrar no poder. E isso não é legal, isso é coisa de político profissional. Então, acho que tem que ter renovação. E por que eu defendo a candidatura de Eric Múcio? É uma candidatura jovem, uma candidatura nova. É um rapaz aí que tem seus 30 e poucos anos, mas que já é presidente da Assembleia, já mostrou que realmente é pessoa do bem. Uhum. O senhor deve ter acompanhado aí os acontecimentos do último final de semana.
em que o prefeito, né, de Vitória, que é do Republicanos, fez aí acusações contra o Palácio Anchieta. Não vou entrar aqui no mérito das acusações, quem está certo, quem está errado, mas politicamente falando, isso acaba afastando republicanos do grupo do PSB, do grupo do governo do estado. E num passado até recente, no início do ano passado, comentava-se a possibilidade do Republicanos caminhar junto com Casagrande, caminhar junto com o PSB. Na sua opinião, esse episódio já queima as pontes, não tem mais chance? Como que você vê? Olha, independente do que o prefeito Pasolini falou, se é verdade ou não, entendeu? Pasolini não é criança, é uma pessoa responsável. Independente do que ele diz, que eu não conheço assim, só li pela imprensa mesmo, eu não sei nem qual, só sei que é negócio de álcool e gel, as acusações que houve, segundo ele, em outras palavras, corrupção no governo Casagrande. Eu não sei, assim, eu não posso entrar nesse mérito porque eu não conheço detalhes. Mas o próprio Eric Musso, que é o nosso futuro governador, ele já disse, se eu não me engano, há uns 15, 23, eu sou o verdadeiro candidato à oposição. E já está, assim, bem decidido desde o início do ano que o republicano não se aliaria ao atual à reeleição do governador Casagrande. Então, eu acho que esse negócio do Pasolini aí só veio confirmar mais uma vez, quer dizer, veio carimbar o que já estava escrito. Então, basta ver o que é o republicano, a chapa, por exemplo, do Casagrande com o PT, do PSB em nacional, já mostra que é oposição ao Partido Republicanos. Eu acho que as palavras do prefeito de Vitória foi apenas consolidar que realmente o republicano é oposição à candidatura de Renato Casagrande, à reeleição, quer dizer, de Casagrande. Meneghel, nós já falamos sobre isso ano passado, você tinha um posicionamento e eu queria saber se continua. Sei que o seu partido deve definir mais para frente a questão presidencial, mas dos pré-candidatos a presidente da República já colocados, se a eleição fosse hoje, em quem que o senhor votaria? Olha, eu prefiro não até mesmo por causa do processo político que nós estamos. Mas se você for olhar pelo nosso partido, né, dá para qualquer pessoa para ver, como eu disse, que eu quero ser fiel ao meu partido. Então, eu falo um nome agora, amanhã um partido apoia outro, e eu tenho que ser partidário na eleição, então eu prefiro, mas eu acho que assim, para quem... eu não precisava responder essa pergunta, está na cara, então eu vou deixar o eleitor trabalhar com a cabecinha dele, mas lembra bem, o Sérgio Meneghelli é filiado ao Republicanos, né? E o Republicanos, todo mundo conhece nacionalmente, quem apoia, né? Tem aí, por exemplo, o nosso candidato a senador em São Paulo, é o ex-ministro Tarcísio, né? Da infraestrutura. O nosso candidato no Rio Grande do Sul, é o atual vice-presidente, no Rio de Janeiro, é Romário. Então, quer dizer, nós já estamos assim aliados, então a gente vê que esses partidos não devem apoiar outro nome, a não ser o que já está aí. Uhum. Porque em dezembro do ano passado, quando nós conversamos sobre isso, o senhor disse que gostaria de acabar com essa polarização. O senhor até falou que via com bons olhos a pré-candidatura do Dória e do ex-ministro Moro, que acabou retirando ali a sua candidatura a presidente. Então, o senhor mudou um pouco o seu posicionamento, correto? Não é mudar. Até hoje eu vejo, eu acho que quanto mais opção é melhor para o eleitor. Uhum. Realmente polarização. Ninguém sabe dizer, por exemplo, você sabe que, né, como dizia Magalhães Pinto, política é como nuvem, muda a cada momento. Hoje se vê uma polarização, mas será que até nas eleições o segundo turno vai ser disputado por Lula ou por Bolsonaro? A gente não sabe, gente. Em política tudo é possível. Não, eu acho que a gente já está pensando bem lá na frente. Então, agora, quanto mais candidato, eu, por exemplo, se o partido pudesse,
lançar, a lei não permite hoje, só pode cada partido lançar um candidato ao governo e um candidato. Mas quem dera se nosso partido tivesse, como era antigamente, 3 candidatos, né, formando a legenda. Eu acho democrático, eu acho quanto mais candidato, mais opção o eleitor tem. A polarização, eu acho meio antidemocrática, porque aí você não gosta do A, eu vou votar no B porque eu não gosto do A, eu vou votar no A porque eu não gosto do B. Acaba você se tornando um voto útil, um voto forçado. Agora, se você tem 4, 5 opções, aí você fala, não, o candidato C é do que o A e B. Então, eu acho que a democracia não combina muito polarização com a verdadeira democracia, a democracia que nós almejamos nesse país, não. Como que o senhor está vendo essa próxima eleição de outubro nesse cenário de uma crise aí crescente entre o TSE e a presidência da República? Olha, eu fico até triste porque eu, quando era adolescente, o regime era militar nesse país. E no regime militar, nós tínhamos a matéria, na época a gente falava de ginásio científico, hoje já acabou tudo, hoje é primeiro ensino fundamental, a gente já dizia, né, que o que ensinava a OSPP, Organização Social Política, eu fiz isso em Direito, Educação Moral e Cívica, ensinava isso em pleno regime militar, que nós podemos sim ter divergências, mas que nós temos que respeitar. E a Constituição é bem clara, porque se você for olhar na obra Os Espíritos da Lei, de Charles Montesquieu, né, que se baseou também a Constituição americana e de outros países, é a nossa Constituição, essa divisão de poderes, porque um poder só mandar realmente vira ditadura. Agora, que tem coisas que eu acho que o STF, culpa não é deles, esse poder foi dado a eles pela Constituinte, pelo Congresso, quem formou, mas que eu acho que o STF realmente precisa de muita modificação. Em primeiro lugar, tinha que acabar com essa PEC de Bengala. Você vê que um ministro entra lá com 40 e poucos anos, vai ficar 25 anos, quando se poderia renovar. Eu acho que poderia encontrar outro sistema dos nossos ministros da Suprema Corte ter mandato, ter duração e ser eleito por um colegiado melhor. Não é a pessoa que o presidente da República escolhe e depois lá fica o quê? Quem Dilma escolheu é Dilma, quem Lula escolheu é Lula, quem Bolsonaro escolheu é Bolsonaro. Então, isso acaba atingindo a democracia. Eu acho que a gente precisa, e no Senado, a gente vai lutar pela por exemplo, uma reforma no judiciário, porque hoje, por exemplo, lá em Brasília, eles comentam o povo elege 500 e poucos deputados e 83 senadores, um só vai lá e tira o que quer. Então, eu acho que o que nós temos que fazer agora não foram os próprios ministros lá, os chamados torcados, que criaram aquela lei, não. Quem criou foi o legislativo, quem criou isso. Então, essa mudança nós precisamos. Igual, por exemplo, quando teve o caso que isso foi muito polêmico, que isso foi o ano passado, a oposição está olhando agora como se eu tivesse gravado um vídeo depois que o Daniel Silveira foi condenado pelo STF e o presidente deu indulto. Não, eu gravei um vídeo há quase 2 anos atrás, dizendo que eu não concordava, não com as críticas do Daniel Silveira, com a postura agressiva, porque uma coisa eu concordo, liberdade de expressão é uma coisa, a agressão é outra. A Constituição diz que eu tenho o direito de ir e vir. Isso tem limite. Eu não posso entrar numa propriedade privada porque eu tenho o direito de ir e vir livremente. Então, eu acho que a gente tem que saber interpretar. Agora, o STF, por exemplo, no caso do Daniel Silveira mesmo, eu achei que foi muito passional. Primeiro, o Alexandre de Moraes não deveria relatar, porque ele foi, segundo ele foi o ameaçado. Quer dizer, já é uma coisa, ele diz assim, não, eu não posso passar para outro ministro. Agora, dá 8 anos e não sei quantos meses de prisão, porque um deputado se expressou, mesmo que tenha errado, mesmo que tenha
sabe, extrapolado como, sabe, a gente tem que entender, por exemplo, você ir na porta da minha casa e discutir comigo, até dizer, me xingar de uns nomes e tal, agora dizer que vai botar fogo e ameaçar e matar tudo, isso não é liberdade de expressão, isso é agressão. Então, eu acho que o STF errou na prisão do Daniel Silveira agora, entendeu? Eu acho que ele tinha que Na sofrer alguma condenação que o senhor diz. penalidade, mas... Hã? Na condenação que o senhor diz, que ele errou na Na condenação. Uhum. Gente, é como se ele tivesse cometido um crime hediondo, entendeu? Eu acho que, sabe, foi uma coisa assim que realmente, nesse ponto, eu acho que o STF abusou e a gente tem que ponderar. Agora, é o primeiro governo que eu estou vendo desde que eu entendo por gente, né? Eu não sou mais novinho, não sou tataravô, mas também não sou nenhuma criança, que, infelizmente, eu nunca pensei que fosse acontecer essa crise de poderes quando acho que foi Costa e Silva, já cassou o ministro do STF. Ainda eu era adolescente, eu não tinha consciência política, mas você vê que no governo Fernando Henrique, no governo dos outros aí, que depois da redemocratização do país, essa afronta que está acontecendo, isso realmente quem perde é o povo. Quem perde é o povo, porque enquanto eles estão discutindo essa guerrinha aí, interesses que vêm beneficiar a população vai ficando de lado. Uhum. Mas que o STF precisa mudar, precisa. Ok. A gente já está se encaminhando aí para o final, aí vou acelerar aqui nas perguntas. O senhor deixou a prefeitura de Colatina e, após um mandato só, não quis disputar a reeleição. Eu queria saber o motivo e se o senhor, de repente, num futuro, depois de ser senador, o senhor pretende, de repente, voltar à prefeitura? Não, eu não pretendo, eu acho que eu já fiz. Eu não sou a única pessoa capaz de governar essa cidade. E eu que fui contra a reeleição, eu disse isso no primeiro ano de mandato. Só que os políticos não acreditam. Eles acham que porque eles são assim, eu tenho que ser. Inclusive, tem a prova disso na rádio Ipanema de Sorocaba, que atinge mais de quase 1 milhão de ouvintes. O próprio jornalista falou, mas você está bem? Eu falei assim, eu não sou candidato. Porque o prefeito, quando ele está... O presidente da República, por exemplo, um governador, uma ação deles agora no período eleitoral, pouco vai influir no resultado da eleição. Agora, o prefeito pode. O prefeito tem as máquinas na mão. Por exemplo, numa eleição, eu boto uma máquina Patrol numa fazenda grande, lá numa comunidade grande, eu estou tendo aquilo, quer dizer, eu tenho uma máquina, eu tenho cargos comissionados, enquanto os adversários não têm. E quem pensa em reeleição deixa de fazer alguma coisa boa, que às vezes é antipatizada, para não perder voto. A gente já viu governos adiando reforma, adiando essas coisas todas. Então, quando a gente entra, por exemplo, se eu for eleito a senador, eu não quero disputar a reeleição. Eu não quero, vai ser um mandato, porque se eu não fizer em 8 anos, não vai ser em 16. 8 anos é até demais para um político mostrar que aquele cargo que ele está ocupando, ele tem condições de fazer um bom trabalho. Gente, em 8 anos dá para apresentar, se quiser, até 200 projetos de lei em benefício da população. E candidato a governador, o senhor pensa em ser um dia? Olha, como diz, a única frase que eu guardo da ditadura mesmo foi do Armando Falcão, como que é, a Deus o futuro pertence. Mas eu, sinceramente, eu não penso nisso no momento e não gostaria de disputar esse cargo com a atual política aqui no Espírito Santo. Eu não gostaria, não, sinceramente. Eu não me sinto confortável para isso. Só disputaria se fosse uma necessidade realmente para o bem da população. Mas por quê? Por falta de candidato e tal. Eu não sei, porque eu acho que eu sou melhor no legislativo do que no executivo. O que me levou à Câmara, à Prefeitura de Colatina, um cara de bicicleta, um cara sem apoio de um vereador, que não conseguiu eleger nenhum vereador porque não tinha chapa, que tentaram queimar a candidatura, foi um trabalho que eu fiz na Câmara Municipal de Colatina. Projetos de lei, por exemplo, desde 2012 o salário do vereador e do prefeito em Colatina é congelado. O vereador só vai poder ter aumento em 2024 lá, se mudarem. Por quê?
Nós lutamos por isso, foi um destaque na cidade. Nós botamos, só pode aumentar se aumentar de acordo com o funcionalismo público, porque o professor não tem o direito de escolher dar o aumento que quer para ele, e o vereador tem, que é eleito por povo, nem concursado porque ninguém é vereador, ninguém é prefeito, ninguém é presidente, a gente está prefeito, a gente está... Agora, o professor não, ele é professor até no túmulo, ator, advogado. Então, político não é prefeito, não é governador, ele está. Então, quando eu estive prefeito, eu sempre falava isso, que eu acho que a gente tem que realmente pensar em outras pessoas, pensar realmente no que a gente é capaz de fazer melhor. E eu te digo uma coisa, as pesquisas me davam, feita aí pelo Ibope, eu tive 80% de aprovação numa plena pandemia, onde o povo não sabia, mas os prefeitos eram obrigados a tomar atitudes antipáticas por determinação do Ministério Público. Se você ouvir a promotor, prefeito, eu vou te responsabilizar você, eu vou fazer isso, se acontecer isso, aquilo. E eu consegui 80%. Todas as pesquisas dizem que eu ganharia as eleições tranquilamente. E eu mostrei que eu não sou agarrado ao poder. Eu não sou agarrado ao poder. Então, eu penso dessa forma. Eu não gostaria assim, de voltar a ser o que eu já fui. E eu quero, assim, por exemplo, como senador, realmente lutar pelo povo capixaba, porque você vê a 259, que eu fui lá quando eu estive com o presidente Bolsonaro, ele passou isso até para o ministro Tarcísio, aqui a 101, que vergonha, não, assim, anda nas outras estradas, nem consegue nem ampliar uma estrada. Colatina está precisando de uma terceira ponte, que os políticos só falam nela quando na época de eleição, de apresentar o projeto, e a gente sabe que nós urgente. Colatina é uma cidade que a partir de 4 horas da tarde tem um trânsito pior do que o Rio de Janeiro, com uma população de 130 mil. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, a gente não vê nossos políticos lutando, só fica com verbinha para o hospital, fazendo propaganda. Eu consegui uma emenda para isso, uma emenda para a Santa Casa, uma emenda para isso e para aquilo. Gente, esse dinheiro é só repassar, o governo repassa. Eu quero ser um senador, através do projeto de lei, do debate, aprovar, ajudar o governo a aprovar os projetos, que mesmo que seja antipático, mas que vem trazer melhoria para a população brasileira. Ok, bom, a gente está chegando ao final. Infelizmente, o tempo é curto para falar sobre todas as coisas, mas eu quero te agradecer, Sérgio Meneghelli, pela sua disposição de estar aqui com a gente no programa De Olho no Poder. Olha, eu que agradeço e aproveito até a audiência do seu programa para pedir desculpa até às pessoas que ainda eu não tive condições. Eu vou agora, estou providenciando um carro, vou começar a andar mais o estado do Espírito Santo, mas as pessoas acreditarem. Para você ser candidato, para você ser um bom político, não precisa comprar mandato, não precisa ser rico, porque estão com aquele... Tem candidatos aí, eu estou desabafando com você, se a gente entra para deputado que eu te ajudo, eu financio sua campanha para isso e para aquilo, porque para senador você não tem condições de concorrer com Rose de Freitas, que tem a máquina do governo, é candidata do Casagrande, ou com Magno Malta, que vai ser apoiado. O Bolsonaro vai apoiar os candidatos do partido que apoia a candidatura dele, como o Lula vai fazer a mesma coisa, o resto é balela. E essas fofoquinhas aí que você viu, que vão negociar, que a candidatura do Meneghelli vai para o espaço, isso é de ilusão. Deixa os adversários se alimentarem de ilusão, também se vive, principalmente os fracos. Obrigada, Meneghelli. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um De Olho no Poder com Fábio Tostes. Toda quinta-feira nós temos um encontro marcado aqui, às 16h, para colocar a política em dia. Se você perdeu alguns programas anteriores, todos estão disponíveis no portal do Folha Vitória. Um abração e até a próxima.